Vamos começar, Milene. Então, tá Então, a bom. professora Milene hoje vai falar sobre as conexões dela com a saúde mental e a espiritualidade. A professora Milene é a presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa, professora, mas eu acho que ela vai falar um pouco mais do itinerário dela, a gente vai descobrindo os valores e o personagem ao longo dessa explicação. Com você, Milene. Teu microfone tem que desligar o microfone. Verdade. Pronto. Então, boa tarde a todas e todos. Estava me apresentando, falando que meu nome é Milene Zanoni. Estou, assim, me sentindo muito honrada de estar presente, né, nesse dia, nesse grupo, fazer parte da Comissão de Espiritualidade e Saúde Mental do CABCIM, do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. E tenho acompanhado, né, a trajetória das pessoas que já apresentaram aqui no comitê, e eu ter sido instigada para estar aqui hoje foi muito positivo para eu rever a minha trajetória de vida, seja pessoal e profissional. Fiquei muito feliz por construir essa apresentação e poder estar falando um pouco sobre quem eu sou nesse dia. Então, eu acho que não tem como passar reto sem falar quem eu sou, né? E como eu estou, em que posição eu estou, né? Eu já dentro dessa minha trajetória profissional, eu me formei como farmacêutica. Atualmente eu estou como professora, docente de uma universidade pública estadual aqui do município de Ponta Grossa. Estive como professora há quase 15 anos, concursada na Federal do Paraná, agora não mais, e toda a minha trajetória de formação acadêmica foi na área da saúde coletiva. Mas sempre eu tive muito interesse por questões ligadas à saúde mental e espiritualidade. Então, logo que pude me formar, eu fui fazer uma especialização em parapsicologia científica. Atualmente eu sou estudante de graduação, de uma graduação chamada Ciência da Felicidade. E eu deixei em destaque ali a terapia comunitária, que eu me formei em 2013, porque é um divisor de águas dentro da minha história de vida profissional e pessoal. Né, porque dentro dessa trajetória, atualmente eu estou como presidente dessa associação, tive e estou tendo a experiência de criar um ambulatório de saúde integrativa na universidade que eu sou docente, e estou passando por essa experiência de uma forma muito intensa. Faço parte da Rede Pix Brasil, sou coordenadora de pesquisa de uma ONG muito conhecida, que é chamado SOS Alegria Doutores Palhaços, no Brasil. Eu gosto de falar dessa trajetória porque eu aprendi com a terapia comunitária, né, professor, que a nossa história de vida é o diploma mais importante que a gente carrega, né, na alma, no espírito. Mas disso tudo, assim, o que me dá mais orgulho é essa foto que está aí do lado, que é ser mãe, né, e ser mulher da Ede, e ter 3 filhos no céu e ter 2 filhos comigo. Disso tudo, o que me dá mais alegria, mais felicidade, o que estimula mais minha espiritualidade, me traz mais saúde mental, é essa última linha. E eu peguei o slide que a Henriqueta trabalhou, né? Quem não assistiu, vale muito a pena assistir a apresentação de todas as pessoas né, que passaram aqui na comissão. E eu peguei esse slide que a Henriqueta nos estimulou a refletir sobre que momento que cada um de nós está vivendo, nós no comitê, nós no Brasil, no mundo, né? O que a gente pode fazer por nós mesmos, por aqueles que amamos e pela humanidade? Qual seria o sentido da vida que eu estou levando? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha paixão? O que me move? E eu acho que foi baseado nisso que eu construí esses pequenos, poucos slides, e não vejo como começar diferente, falando para além daquilo que me constituiu como trajetória profissional, de que perspectivas e crenças, valores, princípios eu parto quando falo um pouco do que eu vou falar. Eu acredito profundamente em Deus, e isso ao longo da vida tem se fortalecido muito. Eu acredito em reencarnação desde sempre. Eu nasci numa família católica, mas a reencarnação é algo que eu acredito desde muito nova, sem nunca ninguém ter falado sobre ela comigo, mas desde os 2, 3 anos eu já
falava sobre isso. Desde que eu comecei a falar, eu já falava sobre reencarnação com os meus pais. Eu já tive experiências espirituais desde muito cedo. As questões de espiritualidade entraram na minha vida desde muito cedo, a ponto de eu ter pensado em seguir a vida religiosa. Eu me considero espírita atualmente, mas e valorizo todas as religiões, do modo em geral. Os sonhos, o mundo onírico, o mundo inconsciente, para mim, na minha história de vida, tem tido um papel assim imprescindível. Eu tenho uma conexão muito forte com esse mundo inconsciente, no sentido de estar conectada com a intuição e isso direcionar para os caminhos que eu segui e que eu tenho seguido. A morte, para mim, é uma presença muito forte. Em vários sonhos, eu tive essa temática da morte. Em um deles, quando eu tinha 18 anos, um mentor espiritual me dizia: agora que você sabe como a morte é boa, eu passei por uma experiência em sonho de morrer, e ele me disse: agora que você sabe como é, fale para os outros como é. O meu primeiro emprego foi de consultora espiritual. Todo mundo me pergunta, né? Ah, você começou como? Eu comecei como consultora espiritual, eu sou taróloga. Desde os 11 anos de idade, eu já tirei tarô para muitas pessoas. Assim, a ponto de, quando eu fiz farmácia, eu tive que escolher a profissão, porque as pessoas faziam fila na frente da minha casa. Eu atendia na minha casa, meu pai e minha mãe achavam aquilo muito estranho, pessoas do mundo inteiro, de várias cidades. E isso é uma coisa muito forte em mim, eu me identifico muito nesse papel. E assim, eu acho que quem sabe de tudo isso, assim, eu acredito muito na força do amor e que essa força é a mais potente que existe. Eu fiz o curso de farmácia e me senti um ET, peguei uma fotinha do ET aqui. Farmácia é um curso extremamente biomédico. Eu me sentia muito diferente, porque desde sempre eu tinha esses interesses, me formei há 20 anos atrás. E desde sempre eu comecei a trabalhar, né, com populações vulneráveis, aqui num grupo de pessoas que davam assistência a pessoas que conviviam com HIV. Sempre gostei muito da saúde coletiva, para mim foi um universo muito importante, e ao longo do tempo essa ideia de que o ser humano é mais complexo do que todas as teorias que procuram explicá-lo eu fui compreendendo melhor essa premissa, essa frase, e isso foi se fortalecendo dentro da minha vida pessoal e, consequentemente, profissional. Como eu falei, a morte é algo muito forte. Eu já estudei a morte, estudo a tanatologia, eu ministro, né, palestras, trabalho nas graduações sobre essa temática. E foi nesse momento, né, há 20 anos atrás, que eu conheci o Viktor Frankl, entre outros autores, e que vai trabalhar muito na questão da busca de sentido. E eu pego uma frase dele aqui para se referir a uma frase que me tocou muito e tem me tocado ao longo da vida, que você pode tirar tudo que uma pessoa tem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. E daí, no meu doutorado, que eu terminei há 11 anos atrás, eu pude estudar as emoções positivas. A principal emoção que eu fui estudar é a felicidade. Eu estudei o poder da felicidade, do amor e do bom humor no controle de doenças crônicas entre adultos e idosos. E para mim isso também sempre foi algo muito presente. Essa frase aqui, né, amar é trocar a alma de casa, como essas, né, felicidade é o dom de se julgar feliz, rir é o melhor dos remédios, são frases que estão na porta do armário da casa da minha mãe, do quarto, né, do meu antigo quarto, e que eu escrevi isso quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Então essas questões foram questões sempre que me acompanharam. Eu tenho estudado a felicidade, o bem-estar social, subjetivo, né, nos últimos 10 anos, e eu parto muito do meu trabalho, da minha compreensão de vida, pensando nesse paradigma do bem-estar, que inclui o modelo biomédico, mas que inclui um nível maior de consciência, de educação, de crescimento, pensando em algo, né, incluindo o pensamento sistêmico, a teoria da complexidade. Na prática, eu tenho tentado implementar isso por meio das práticas integrativas, práticas de autocuidado, dentro dos serviços do qual eu tenho implantado, em especial aqui no Ambulatório de Saúde Integrativa.
E uma das coisas que, para mim, na minha tese, foi um dos resultados que eu encontrei, que a terapia comunitária me reforçou muito, é que a força espiritual é acionada em momentos de infelicidade e dor. Como que eu consegui constatar isso por meio da minha tese de doutorado? A força espiritual das pessoas que eu entrevistei era estimulada, era maior em pessoas que se julgavam infelizes. E eu não compreendia direito como podia, né, que na minha hipótese de pesquisa, a força espiritual era algo que seria maior em pessoas mais felizes. E essa hipótese não foi corroborada, e isso me fez refletir muito, até que um dia eu, tendo pedido, né, para sincronicidade, para o universo, uma resposta para essa questão de pesquisa, eu virei para o lado, estava passando na frente de uma biblioteca e tinha um livro chamado Ostra Feliz Não Produz Pérola, do Rubem Alves. E daí eu compreendi, né, algo que na terapia comunitária é muito forte, que vai falar sobre as nossas feridas e as nossas pérolas. E algo que o professor Adalberto tem me ensinado muito. E a terapia comunitária reforça sempre que cada um é doutor da sua própria dor, cada um é terapeuta de si mesmo, e que é nos momentos de dificuldade, de carência, em que se estimula a nossa fortaleza, a nossa força interior, a nossa força espiritual. E daí eu tenho trabalhado muito, antes me chamavam muito para falar sobre a felicidade do ponto de vista científico, que é o que eu estudo, é minha linha de pesquisa. Mas com a terapia comunitária, eu tenho aprendido a falar mais do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu sei em termos cognitivos, intelectuais, ou melhor, tentar integrar ambos, porque razão e emoção são importantes para o processo, né, de compreensão daquilo que a gente está vivendo no sentido mais profundo. Então, falando disso, né, como a gente sempre fala na terapia comunitária, ostra feliz não produz pérolas. E essa reflexão para responder às questões que a Henriqueta, né, nos falou, nos trouxe a reflexão, qual é o meu sentido, por que eu estou aqui, como que eu posso aproveitar ao máximo a experiência humana para favorecer as pessoas, pensando nessa família humana, né, com mais amor e empatia. Eu só posso falar por que eu cheguei aqui, né? E eu vou falar da minha experiência pessoal, que é algo muito forte em mim. O meu grande sonho sempre foi ser mãe. Eu tentei ter filhos de todas as formas possíveis. Eu tive 2 gravidezes, a última foi de gêmeos e eu perdi 3 filhos. Tudo que se sabe sobre fertilização, reprodução humana assistida, eu passei pela experiência, desde a indução da ovulação, inseminação artificial, fertilização in vitro. E eu me tornei habilitada junto com meu ex-marido desde 2012, né, para a adoção. Eu sempre quis adotar, esse foi sempre um grande sonho meu. E em 2007 eu perdi um filho, em 2014 eu perdi 2 filhos. E a terapia comunitária aí teve um papel muito fundamental na minha vida. Era um dia, uma segunda-feira, depois do Dia das Mães. E eu fui para a minha costumeira roda de terapia comunitária com mulheres da comunidade. E a pergunta que a terapeuta comunitária fez naquele dia é: o que é ser mãe para você? Sendo que aquela roda era só de mulheres, tinha passado o Dia das Mães, e elas estavam naquele espaço comunitário para trazer os seus filhos para receberem assistência de psicologia. E naquela hora eu chorei muito, eu fui assim até o fundo do poço, porque inclusive uma das minhas perdas gestacionais aconteceu no Dia das Mães, a minha primeira perda. E eu lembro que todos, né, me deram um abraço, cantaram, rezaram, mas nada me consolava. Quando a roda terminou, quem veio falar comigo foi a dona Ana. A dona Ana é uma senhora que vende salgado na frente do colégio público em Curitiba, que perdeu o único filho para o tráfico. E os 2 netos se tornaram, né, filhos por responsabilidade legal. E ela saiu
em uma das frases que eu falei naquela roda, eu falei, eu estou muito triste porque eu ainda não sou mãe. Essa senhora me puxa no final da roda, olha muito braba para mim e fala, Milene, você nunca mais diga que você ainda não é mãe. Você sabe qual é a diferença entre mim e você? É que o meu filho morreu com 30 anos, foi assassinado e eu convivi com ele, conheci o rosto dele. E você não conheceu o rosto dos seus. É a única diferença, porque eu e você somos mães. Aquela senhora analfabeta que nunca chegou, não sabia assinar nem o próprio nome. Ela não sabe a importância que ela tem na minha vida até hoje. Foi por meio da roda de terapia comunitária que eu consegui ressignificar aquela dor, consegui superar muitas dificuldades, entre elas a depressão, a ideação suicida, encontrar o sentido de vida. E num certo dia eu tive um sonho que dizia que minha filha estava em Ponta Grossa. O mentor espiritual me falava que estava em Ponta Grossa. Naquele mesmo dia que eu tive aquele sonho, eu recebi essa foto de uma pessoa conhecida dizendo, Milene, você tá vendo essa menininha aí do centro? A família não a quer mais. Ninguém quer mais. Ela já passou por 6 casas. Naquele sonho, eu lembro que eu vi um bebezinho com um narizinho largo, uma menininha loirinha, e falava, nossa, eu tô na fila de adoção, eu acho que vou ter um filho maior, negro, pardo. Minha filha vai ser uma menina, bebezinha, pequenininha. E daí eu falei, qual é o nome dessa menina que a família não quer? Daí eles falaram Gabriele. O nome do meu primeiro filho, se fosse menina, seria Gabriele. A hora que eu dei um zoom no rostinho dela e vi a carinha dela, eu falei, nossa, eu sonhei com essa menina hoje. E diziam para mim que ela ia ser minha filha. E assim foi. 4 meses depois, ela já estava comigo, eu já estava me tornando madrinha dela. Logo depois, eu já estava passando pelo processo de adoção dela, porque a família não a queria. E depois de muito tempo, 2.623 dias na fila de adoção, o Eduardo chegou. Esse foi o momento, primeira vez, pelo menos nessa vida, que eu reencontrei ele. Eu não parava de olhar para ele. Nenhuma foto eu olho para frente. E hoje, né, fazendo essa pergunta, qual é o sentido de vida? A minha é a deles. Tem vínculo com essa experiência da maternagem, de ser mãe, da luta que eu precisei percorrer durante muitos anos de cair e levantar. E eu acredito, assim, a maior materialização de que o amor existe foi que depois de 6 dias que o Eduardo chegou com 11 dias, eu comecei a produzir leite, eu consegui amamentá-lo até os 6 meses. E para filhos especiais, uma família especial. Hoje eu tenho, né, o diagnóstico de paralisia cerebral para o Eduardo, e a gente é muito feliz. E o professor Adalberto sempre trabalha com isso, né? A síndrome da precariedade psíquica. O quanto que a perda em si mesmo, a perda da nossa autoestima reflete numa deteriorização de todas as dimensões do ser humano, da sua comunidade, da sua vida como um todo. E quem me ensinou, não sei se aqui vai passar o vídeo, acho que não vai passar, mas uma das coisas que eu aprendi, tenho aprendido muito com a Gabi, é que ela sempre tem uma frase desde muito pequena. Para mim, ela fala assim, cada um é lindinho do seu jeitinho. A professora me chamou certo dia no colégio, falei, nossa, a Gabi deve ter aprontado. E a professora estava me chamando para me elogiar, ela tinha 4 anos naquela época. Hoje ela tem 10. E a professora me disse, Milene, parabéns, você está educando muito bem tua filha. Falei, por que, professora? O aluno quis desmerecer o cabelo da professora, que é enroladinho, e disse que o cabelo da professora era feio porque era pichaco, porque era crespo. E a Gabi entrou no meio e falou, cada um é lindinho do seu jeitinho, não é porque você tem cabelo liso que o cabelo da professora é feio. Cada um é lindo do seu jeito. E ela falou isso para mim, falou, parabéns por ter ensinado isso a ela. Eu falei, eu não ensinei isso a ela. Isso veio com ela. Ela está vivendo na 7ª casa dela e ela teve que aprender a chegar até aqui. Quem está ensinando alguma coisa a alguém é ela que me ensina, que está me ensinando isso. E para mim essa frase foi libertadora.
minha confiança em mim mesma, né, a partir da história daquela menina de 4 anos, que no primeiro ano de vida foi rejeitado por 4, viveu em 4 casas. E ela ainda conseguia ver daquela forma o mundo com 4 anos, para mim foi transformador. Para mim foi a prática da compreensão daquela frase, né, daquela síndrome da precariedade psíquica. E minha missão tem sido trabalhar com a terapia comunitária. Hoje eu devo tudo o que eu sou, que eu faço, aos ensinamentos, às convivências, às histórias, aos momentos, às experiências, às vivências que eu tenho com a terapia comunitária. Porque ser feliz é quando você reconhece o seu lugar no mundo e tem a ousadia de ocupá-lo com amor e propósito. Precisa coragem, muita coragem para isso. E daí eu me encontrei um lugar no mundo que eu estava. Então, a partir do momento que a Gabriele chegou na minha vida, que eu consegui me tornar eu própria, eu consegui ser mais autêntica e mais honesta, mais fiel com quem eu sou, com a minha essência, a minha vida começou a ter um novo tom. E daí, o campo das práticas integrativas, eu já passei por muitas experiências, eu ajudei a criar o NESH, o Núcleo de Estudos em Saúde Holística. Na UFPR, nós criamos uma liga de práticas integrativas, criei uma disciplina interdisciplinar de práticas integrativas, que foi a primeira disciplina em 100 anos da universidade, que foi interprofissional, que envolviam 11 cursos. Tem um grande projeto de pesquisa atualmente que envolve espiritualidade e saúde mental. Iniciei essas linhas de pesquisa em programas de pós-graduação. Tenho conseguido encontrar o meu lugar dentro de instituições que trabalham com saúde integrativa, com terapia comunitária, com felicidade. E uma coisa para concluir, eu acho que o trabalho que o professor Adalberto, que a Bratecom, que a APSBRA, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria Social, tem feito, em parceria, né, com o CABCIM, com a Fiocruz, com diversas instituições, e que começou com o Ministério da Saúde, junto com o Daniel Amado, lá no início da pandemia, fez com que a gente complete aí em março, professor, agora, bem nessa semana, 3 anos de realização de rodas de TCI online. Desde o primeiro caso de Covid, a gente rapidamente, a nossa rede de terapeutas comunitários se organizou para começar a ofertar rodas de TCI para as pessoas poderem ser acolhidas, ouvidas, para que houvesse um espaço seguro e amoroso para o acolhimento do sofrimento, da dor, para trazer esperança e alegria no momento de incerteza, muito medo e ansiedade. Nós conseguimos já fazer mais de 3.800 rodas, temos rodas todos os dias da semana, desde março de 2020. Nós já atendemos muitas pessoas, milhares de pessoas de diferentes países, rodas sendo feitas em várias línguas, português, inglês, francês, espanhol e italiano. Inclusive, o professor Adalberto tem conseguido conduzir intervisões com terapeutas comunitários ucranianos, né, professor? Né, fazendo esse trabalho belíssimo no campo de direitos humanos, para a questão da mediação de paz entre Rússia e Ucrânia. E eu acho que essa frase diz muito do que eu tenho levado para a minha vida e tentado vivê-la de uma forma cada vez mais sincera, que a felicidade é quando você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Você é coerente com as suas crenças e você as vive da melhor forma possível. Eu tentei apresentar rapidamente, né, a minha trajetória, para não me alongar muito. Essa é a Gabi atualmente, o Dudu. Esse é meu e-mail. E tentei sintetizar quais são essas conexões que atualmente eu vivo com relação à espiritualidade e à saúde mental. Muito bem, muito bem. Milene. Obrigada, professor. Eu queria te agradecer por essa belíssima exposição. Eu diria, por esse striptease existencial que revelou a beleza da tua alma, a coerência entre o fazer e o ser e o pensar, que eu acho que hoje é uma das coisas raras que faltam. Ou a gente vê só cérebros, ou só razão, ou só coração, e você consegue
de uma certa forma, uma coerência entre o percurso profissional e o percurso pessoal. Eu acho que realmente a gente não pode viver um sem conectado com o outro. Tudo está interligado e você consegue, com maestria, mostrar como é que você consegue transitar nesses dois universos, né? O da inteligência sensível e da inteligência cognitiva. E você fica bem claro como é importante essa bússola, é a que vem da alma, do coração, né? Uma outra coisa que eu queria que você chamou atenção aí, falou, é que a força espiritual aciona a esperança sempre em contextos dramáticos de dor e de sofrimento. Essa me parece ser um pouco a mística da terapia comunitária, que eu costumo dizer, para cada destruição material, temos que fazer uma reconstrução simbólica, né? Quer dizer, fizemos muito isso agora com os ucranianos que estão vivendo a guerra e os efeitos terríveis lá da guerra. Nós estamos vivendo uma guerra fora, material, de destruição. Mas qual é a minha guerra interior? Né? Que é a minha guerra é da razão com a emoção, do passado com o presente, do adulto de hoje com a criança de ontem, trazer essa reflexão. Eu acho que aí, desde o início, no caso da terapia comunitária na favela, cada vez que tinha morria uma pessoa míngua na rua, a gente se reunia em torno do cadáver para falar da vida que poderia ser diferente do que a do abandono. Quando a polícia destruía as casas, os casebres das pessoas que estavam ocupando uma duna, a gente se reunia para lembrar, na reconstrução das casas, o que é que nós mais precisamos, além do tijolo, né? É a união, é a força, etc. e tal. Então, eu vejo com muita propriedade, você encontrou, dentro dessa mística da terapia comunitária, uma forma de não estar sozinha na sua caminhada e dessas polarizações. É terrível, até para tornar uma coisa mais cômica. Por exemplo, quando termina a roda da terapia, eu fico à disposição para algumas consultas das pessoas que vêm. Então, muitas vezes, doutor Adalberto me deu um remédio. Lá em casa, a minha rua passa a noite com tiroteios. Outro dia, eu empurrei a porta, tinha um cadáver na porta. E tudo bem. Aí eu vou fazer a prescrição. Eu digo, me dê o seu endereço. Rua da Paz e Prosperidade. Quer dizer, tem tudo, menos paz e prosperidade. Depois uma outra vem com outra história ainda pior. Como é o nome da senhora, da rua que mora? A Rua do Paraíso Perdido. Minha filha, isso é um inferno, isso não é um paraíso. Quer dizer, as polarizações. E a gente observa, por exemplo, que a porta de entrada de muitas religiões é exatamente a saúde. Quando a pessoa é desesperada, e essa é uma outra dimensão que eu tenho observado, é que no nosso país, com o aumento da espiritualidade, né, da busca, se pede ao mundo espiritual aquilo que não se recebe das instituições sociais. Né? Então, se há um aumento da espiritualidade, ele traduz uma descrença nas instituições sociais, que deveriam provocar e promover cidadania e acolhimento, não tem, e as pessoas terminam buscando lá no mundo transcendental uma resposta que eles não encontram aqui, né? Então, e o outro é que você tocou, que o maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si, e que não tem a verdadeira educação é aquela que me ajuda a me conhecer. E na sua trajetória fica bem claro que tudo que você fez foi para clarear e trazer elementos para o seu próprio crescimento. Não existe um lado milênio intelectual e um outro espiritual que estão... Não, eu acho que é como se fosse uma espiral onde tem horas que se encontram, que tomam distância. Então, eu queria lhe agradecer. Eu fiquei comovido de assistir toda esse itinerário que eu desconhecia. E a partir de hoje eu
passo a lhe querer mais bem, porque vejo você muito completa. Então, agora vamos. Quem gostaria, o Rubens, outra pessoa, de reagir a partir da própria experiência, o que é que chamou a atenção no que a Milene nos trouxe? E é porque tinha dito que não tinha muito o que trazer. Imagina se tivesse. Eu achei fantástico, viu, Milene? Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de ver. E é engraçado a fala do professor Adalberto também. Eu também penso muito assim, a gente entrega de corpo e alma, né, para aquilo que a gente acredita. E você demonstrou aí toda a sua vida, né, essa dedicação ao outro, né, às pessoas. Mas eu fiquei... E uma das perguntas que eu ia te fazer, acabou que você respondeu, né? Porque eu entendi que você estava na Universidade Federal do Paraná, né, como professora, e com a intuição, né, o mentor espiritual dos sonhos, falou que o seu sonho estava em Ponta Grossa, né? E você foi para a universidade... Lá é do lado de Pelotas? Você desculpa a minha ignorância aqui. Aí foi buscar a Gabriele, né? Como é que é? É perto de Curitiba. Ah, É uma hora, mas eu teria que mudar de cidade, né, de trabalho. você foi lá mais para encontrar ela e voltou para Isso. Pelotas. Ah, entendi, joia. Isso, mas daí eu acabei me mudando, né? Atualmente eu moro em Ponta Grossa. Ah, sim. Meus 2 filhos são pontagrossenses, vieram aqui. Você vai dar aula lá em Pelotas? Não, na verdade a UFPR é a Federal do Paraná. Eu pedi exoneração do meu cargo Sim. público federal atualmente para poder ficar aqui mais próximo dos meus pais e para poder dar maior assistência à saúde da minha família. Sim. Sobre o trabalho da terapia comunitária integrativa, eu entendi, parece que é o principal. Eu entendi também que você abriu um grupo de PICs, né? Sim. E vocês trabalhariam com outras PICs aí também? Não? Sim. Hoje, Rubens, aqui no município que eu estou, a gente tem tido uma oportunidade muito grande de crescer com as práticas integrativas. Então, há 1 ano e meio, nós criamos aqui o Ambulatório de Saúde Integrativa. Aqui a gente tem aulas de Tai Chi Chuan, yoga, fitoterapia, meditação, terapia floral. A farmácia escola manipula os medicamentos florais para as prescrições. Nós temos contratado profissionais da área integrativa, nós temos uma enfermeira integrativa que trabalha com medicina tradicional chinesa, aromaterapia. Nós temos integrado com a graduação, com a pós-graduação, com a residência. Então, hoje mesmo nós fizemos uma formação para os residentes aqui de Ponta Grossa na área de ventosoterapia, para eles poderem trabalhar e atuar dentro do ambulatório. Nesse momento, a gente está levando essa experiência para o hospital universitário de implantação do ambulatório, de PICS. Então, agora a gente já está trabalhando com pacientes com dor crônica. Próximo grupo vai ser cuidados paliativos. E a gente conseguiu aprovar a política municipal de práticas integrativas na cidade e estamos fomentando a entrada das práticas integrativas com a terapia comunitária ali muito forte. Então, a gente tem, sim, muitas práticas, mas a PCI é nosso centro, assim, né, como prática coletiva dentro da atenção primária à saúde. Então, tem sido algo que tem movimentado o desenvolvimento local, regional, e tem sido o caminho para alcançar as ODS da Agenda 2030. Excelente, é bem amplo, então, o trabalho. Bem amplo. A gente vê um pouco mais do lado das terapias comunitária integrativa, né? É muito interessante. E para concluir, assim, também, assim, não sou eu que estou falando, a própria literatura fala, né? Você trabalha, teve uma época, né, que você precisou de algumas tecnologias de evolução assistida. Eu até me informei nisso. Minha subespecialização foi em reprodução humana. Eu sentia que você, enquanto paciente, a maioria dos nossos pacientes não tem o sucesso, né? Você vê uma taxa de sucesso de 35%, 40%. 60% vai perder o bebê, vai estar em contato aí com essa perda gestacional muito precoce, muitas vezes, né? E que falando, né, dessa terapia da felicidade, que é o contrário, o paciente infértil, por exemplo, 40% tem ansiedade ou estresse. E isso, a própria literatura coloca o tanto que isso danifica, do ponto de vista biológico, telômero, né, aparecimento de doenças, de câncer,
até do ponto de vista psicológico, psiquiátrico também. E, por outro lado, você trabalhando com a felicidade, tentando dar uma qualidade de vida melhor, até do ponto de vista espiritual e humano dessas pessoas. Parabéns mesmo, excelente. Deixar eu perguntar. E aí, tem mais alguém que está querendo fazer algum comentário, alguma pergunta? Só levantar a mãozinha aí que a gente aparece aqui. Ou ligar o microfone. Quer falar alguma coisa, Bárbara? Bom, boa tarde. E primeiro queria me colocar aqui, na primeira vez que eu estou participando da reunião desse comitê, né? Eu sou coordenadora do Comitê de Saúde e Natureza e queria muito, né, estar me aproximando aqui de vocês. Então, falei com o Ricardo e Luana, daí já foi logo me incluindo, deu para aproveitar para pegar o barco aqui hoje. E aí recebo de presente esse teu relato, Milene. Fiquei muito tocada, muito sensibilizada. É uma grande surpresa, né? Chegar assim e receber de frente uma biografia tão interessante, rica, bem trabalhada, né? E de sucesso, eu diria, né? Muito bonito aí toda a tua fala. Muito obrigada. E essas crianças são realmente uma luz aí, né? Na vida da família, né? Sempre né? Eu sou mãe também, então eu posso, acho que, compreender um pouquinho aí do que você fala, né? Realmente, elas são guias, né? São nossos guias, com certeza. Seja bem-vinda, Bárbara. Volte sempre. Que alegria ter você aqui hoje. Viu, Bárbara? A gente, no nosso comitê, a gente trabalha com as duas coisas, para não ficar uma coisa muito teórica, a gente criou esse mecanismo de uma vez por mês, um de nós, dos presentes, falar um pouco do seu itinerário, do seu interesse, de como ele, não é o que ele pensa, o que ele escreveu, de uma parte teórica, mas esse resgate da subjetividade, da dimensão humana, como é que eu, profissional do mundo acadêmico, vivo e trabalho e lido com essas questões da subjetividade, etc., tal, que nos parece mais interessante do que um mero espaço de elucubrações metafísicas disso ou daquilo. Tanto que hoje, eu acho que a Milene é a quinta pessoa. A gente já vai ter que começar a pensar quem será o próximo, do próximo mês. Não sei se tem alguém aí que está ouvindo, participando e que queira indicar seu nome, o momento é esse. Mas tem mais alguém que quer fazer alguma reflexão? Selma, do Pará, você está... Estão me ouvindo? Vamos, não estamos lhe vendo, mas ouvindo. Boa tarde, amigos. Parabéns, Milena. Você mexeu muito com as minhas memórias, contando a história de vida sua. E me chama a atenção quando você fala da felicidade e cita Gandhi, né? Que é a coerência entre o que diz e o que faz. Me parece que você personifica isso, né? Na medida que você transforma a sua vida em algo que me parece uma missão, sabe assim? Como se fosse um exemplo para a gente admirar, né? Contemplar. Então, é isso, meus parabéns. Muito interessante a forma como você fez a sua narrativa, né? E relaciona aí um pouquinho com a questão da ciência, da espiritualidade, da saúde mental, porque não tem como abrir mão disso, já que você é uma acadêmica também, mas foi muito emocionante. Você fez eu pensar naquilo que nos torna único, né? Que é ser humano, e me veio assim na mente uma imagem de que você é um caminho de luz, assim, uma luz no caminho das pessoas, tá? Muito obrigada. E até maio, assim, eu vou estar em abril, mas maio eu vou apresentar a minha parte, porque é o mês do meu aniversário e eu vou me dar de presente. Que coisa boa, Selma. Estaremos aqui, se Deus quiser. Certo. Tá bom, então. Obrigada a todos. Uma boa tarde.
todas essas conversas, esses bate-papos, estão sendo gravados, por isso que tem muita gente que às vezes não pode vir, mas com certeza, Milene, vão ouvi-la com muita atenção em casa, quando cada um estiver em condição. Mas nós somos um grupo de umas 15 a 16 pessoas, né? Verdade. Eu agradeço, assim, muito esse momento, as palavras, assim, gentis, lindas do Rubens, reflexivas do professor Adalberto, que tem, assim, sido um grande mestre na minha vida, né? Seja por quem você é e pelo que você tem feito, professor. Tanto é que eu não consigo deixar de chamar professora Adalberto, porque, assim, para mim, o ser professor é uma missão, né? Assim, no sentido mais profundo da palavra, e, assim, é realmente para honrar, né? O trabalho, a dedicação que o senhor tem tido, né? Nessa luta para trazer esse acolhimento para o sofrimento, ao invés da medicalização, que é algo que a gente vê muito forte dentro da terapia comunitária. Esses recursos, né, de cuidados solidários, que traz a força da inteligência coletiva, o quanto que isso é potente e é transformador na vida das pessoas, em grupos, em comunidades, seja onde vai, porque o processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. São os recursos, né, internos, os recursos da cultura, os recursos que advém da história de vida. Então, antes eu tinha vergonha de falar dessas minhas perdas, da minha trajetória, né? Porque não se valoriza aquilo que não é bem sucedido, né? O sofrimento, a dor, a depressão, a doença, a perda, o luto. E com a terapia comunitária isso tem sido ressignificado numa potência muito grande para mim. E tendo coragem de falar para os outros que eu sofri muito, mas passou. Né, e que dessa carência virou competências. E assim, né, eu agradeço, Bárbara, Selma, pelas coisas que vocês falaram, sem dúvida nenhuma, a beleza está nos olhos de quem vê, mas eu aprendi também a ser grata pelo que os outros veem em mim, então eu agradeço muito assim, o carinho e a forma bela que vocês perceberam a minha trajetória. Isso, quem sabe, fala mais de vocês do que de mim, mas de toda forma eu agradeço muito. Estou muito emocionada de estar aqui, Agora, né? uma coisa que eu acho interessante, que nos liga, é que quando a gente está em sintonia com algo mais e vai naquela direção, né, a gente sempre encontra outras pessoas. Tem um ditado que diz: uma andorinha só não faz verão, mas levanta voo. Quando eu levanto o meu voo com a TCI, eu vou outras andorinhas, e se ele levantou o voo dele, por que é que eu não vou? E daqui a pouco, a gente não sabe nem como começou. É um bando de andorinhas voando numa direção. Mas é verdade que é um ato de escolha, de opção, de seguir ou não seguir. E se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Eu acho que na tua história está claro o que você quer. Porque você tem a segurança de uma professora concursada de Universidade Federal, você pede, sai e vai para outra coisa, é uma decisão fundamental, porque se você for pensar na questão financeira, mas é uma besteira que você está fazendo, essa mulher é idiota, como é que ela faz um negócio desse? Então, são outros momentos, é como se as verdadeiras opções que a gente faz, tem hora que nos ultrapassa, a gente não sabe por que fez, mas sabe que era aquilo que tinha que ser feito. Exatamente. Eu acho que aí é onde faz com que a gente se encontre, e aí é onde entra talvez a dimensão da espiritualidade, que é essa energia que propulsiona a vida, ou cuja expressão é o amor, e a sua manifestação é a solidariedade e o apoio. Eu fico muito feliz de ver que todos nós aqui, cada um no seu campo, mais da biologia, mais disso ou daquilo, mas a gente tem algo em comum nessa construção que vai além da matéria, né? Além da disciplina e da transdisciplinaridade, a gente atinge uma dimensão muito mais cósmica, né? Como se houvesse uma força que nos impulsiona, mas que a gente só consegue vê-la no final, depois de ter caminhado bastante. Ninguém consegue ver esse itinerário que está marcado, esse caminho que a gente vai, né?
eu me aposentei recentemente da universidade, que tive que fazer o meu memorial, né? Eu comecei a ver isso é interessante. Olha como há uma sequência, não foi por acaso isso nem aquilo, a gente faz de uma forma quase automática, mas quando a gente olha com esse olhar, a gente começa a fazer a ligação entre os pontos, mas isso só pode ser feito depois da caminhada, quando a gente já está lá mais para frente. Você está no meio da caminhada, eu já estou vendo que você tem alguns pontos de luz que você ainda não percebeu, ou só percebe depois que identificou. Essa consciência de que a gente não está só, né, nessa luta, nessa missão de dar uma vida melhor. Então, valeu, Milene. Valeu. Valeu muito para mim. Hoje é dia de comemoração, assim. Com certeza. Assim, então, vamos ver quem no próximo mês vai apresentar. Talvez hoje não estou aqui, mas você que vai ouvir em casa, você pode pensar, dizer, eu me candidato para o mês de abril. Tá bom? Isso mesmo. Eu acho que a Bárbara levantou a mãozinha, Bárbara. Não sei, professor, se já estava levantado. Não, já estava levantada, mas se quiser falar de novo... Não, eu peço licença por falar novamente, é que eu não sei até que horas vocês vão, mas eu vou ter que sair, eu tenho um compromisso agora às 18. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, espero poder estar participando com vocês, então, nas próximas, e quero saber mais do como o comitê está funcionando, né? Como vocês estão fazendo enquanto as dinâmicas, as propostas, porque eu acredito que dialoga muito com o Comitê Saúde e Natureza e estamos precisando de trocas. Sinto isso. Seja bem-vinda. Aqui é de 5 às 18, de 17 às 18, né? Então nós vamos terminar para a hora mesmo. Tá certo. Muito obrigada, professor. Valeu. Obrigada a todos e até mais. Até mais. Tchau.